Recentemente, assisti a um documentário sobre emergências hospitalares na cidade de São Paulo. Este documentário leva você aos bastidores, mostrando como cirurgiões, médicos e enfermeiros respondem a emergências médicas. Em um episódio, um dos cirurgiões, que estava acostumado a operar outras pessoas, sofreu um acidente de esqui e precisou da ajuda de seus colegas de trabalho. Isso me fez refletir sobre a posição daquele cirurgião, que sempre esteve do outro lado da sala de emergência, sempre do outro lado da mesa de operação. Ele era o especialista, aquele que assegurava aos pacientes que tudo ficaria bem, o portador das notícias, nunca o que aguardava por notícias. Pensei no que ocorre quando somos nós no outro lado, e de forma mais espiritual, no que acontece quando chegamos ao outro lado da eternidade. Quanto tempo você já refletiu sobre seu destino eterno? 1 minuto após a morte, tudo muda. Você pode pensar que a Terra é um lugar difícil, mas para muitos, a Terra será o mais próximo do céu que jamais alcançarão. Depois de apenas 1 minuto, aqueles no inferno sentirão o intenso calor, a dor e a agonia. Estarão repletos de arrependimento, mas teimosos demais para abandonar seus pecados. Quererão avisar seus familiares sobre a dor terrível que estão sofrendo, mas não haverá saída. Na Terra, quando queremos fugir de uma situação ruim, podemos simplesmente sair, mudar de quarto. No inferno, essa não será uma opção. Você estará preso para sempre. Sua sentença é uma eternidade sem possibilidade de liberdade. Tudo porque não submeteu sua vida a Jesus. No primeiro minuto, perceberá isso e não haverá nada que possa fazer, exceto apodrecer pelo resto da eternidade, sentado em agonia. A Bíblia narra a história de um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam de sua mesa. Até os cães vinham lamber suas feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. Em tormentos no Hades, ele levantou os olhos e viu Abraão ao longe, e Lázaro em seu seio. Então ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e envie Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste coisas boas e Lázaro coisas más. Agora ele é consolado aqui e tu estás atormentado. Além disso, entre nós e ti há um grande abismo, de modo que aqueles que querem passar daqui para ti não podem, nem os de lá podem vir para nós. O homem rico então implorou: Pai, peço-te que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham também a este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E o homem rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Quando ouvimos esta parábola, muitas vezes as mensagens se concentram em como o homem rico viveu uma vida de luxo, mas negligenciou Deus, ou como Lázaro, apesar de não ter nada, tinha Deus. Hoje, porém, quero que você observe como, quando o homem rico foi privado de água e lhe disseram que ninguém pode passar do inferno para o céu, ele imediatamente implorou para que alguém fosse enviado para falar com sua família. Ao perceber que era tarde demais para ele, seu desejo era alcançar sua família. Ele era um homem rico e certamente sua família herdou todos os seus bens, possuíam dinheiro e itens de luxo. Todas as suas necessidades físicas estavam satisfeitas. No entanto, aquele homem no inferno sabia que sua família precisava ouvir sobre Jesus Cristo e levá-lo a sério. Imagino que, se ele soubesse da realidade do céu e do inferno antes de morrer, teria feito tudo ao seu alcance para encorajar sua família a viver para o Senhor.
Agora, querido ouvinte, todos nós temos familiares que ainda estão vivos neste momento. Você já contou a eles sobre Cristo? Você falou sobre salvação e eternidade? Reservou um tempo para ler a palavra de Deus com eles? Enquanto você ainda pode, conte à sua família, aos seus entes queridos, sobre Jesus Cristo. Antes de experimentarmos a eternidade, teremos que enfrentar o julgamento. Deus abrirá seu livro e nele estarão listados todos os pecados que você cometeu. Você pode pensar que está escondendo seu pecado, mas Deus sabe de tudo. Ele tem registro de tudo que você já fez. Não será possível esconder nada naquele dia. Todos serão julgados. Quando você tem um pensamento maligno, como olhar para outra pessoa de forma lasciva ou ter ódio profundo em seu coração por alguém, pode ser capaz de esconder isso daqueles ao seu redor. Pode até levar esse segredo para o túmulo, mas não pode escondê-lo de Deus. Ele sabe de tudo e verá tudo e irá responsabilizá-lo por tudo. Davi, no Salmo 141, versículo 4, diz: Não inclines meu coração a qualquer coisa má, a praticar atos de maldade com homens que fazem o mal, e não me deixes comer de suas iguarias, ser tentado por seus ganhos. Acredito que esta não é apenas uma grande oração, mas uma que é relacionável a todos nós. É uma oração prática e realista, pois todos nós já passamos por isso. Já estivemos em situações em que fomos atraídos para coisas que não deveríamos. Todos nós abrimos portas para a tentação quando sabíamos que não deveríamos. A Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Nosso coração pode ser facilmente atraído para o mal. Não empurrado, não abruptamente confrontado e sufocado pelo mal, mas suavemente, gentilmente puxado para ele. O mal pode silenciosamente e gradualmente nos atrair para o pecado. É sutil e astuto, e se não tomarmos cuidado, se permitirmos dar um pequeno passo, o mal nos incita a dar o próximo. E de repente, estamos próximos do pecado que nos coloca em um ciclo. Então, vamos reconhecer que esse mal pode nos atrair passo a passo, até o ponto em que damos o passo final e pecamos. Por isso, eu o encorajo a orar como Davi orou, pedindo que nosso coração não seja atraído para o que é mal. Deus pode atender orações assim também. Quem já dirigiu um carro por um bom tempo enfrentou o problema de não conseguir ver outro veículo que está logo atrás das portas laterais do carro. Motoristas experientes sabem que isso é chamado de ponto cego. Se alguém estiver dirigindo em seu ponto cego, você não conseguirá vê-lo no espelho retrovisor. Muitos acidentes em ruas e rodovias ocorrem porque um motorista muda de faixa, sem olhar por cima do ombro, para verificar se há alguém em seu ponto cego. Não há outra maneira de saber se alguém está em seu ponto cego, exceto olhando diretamente. Você precisa olhar e procurar intencionalmente quem ou o que está em seu ponto cego. Não importa o carro que você tenha, o ano ou o modelo, sempre haverá um ponto cego. Encontramos uma situação semelhante nas Escrituras sobre a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ao falar à igreja em Corinto sobre os descrentes, disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4: O Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo estava preocupado com o ponto cego que impedia as pessoas de ver a verdade sobre Jesus Cristo. Ele entendia que a missão de Satanás era manter a verdade da mensagem escondida dos corações e mentes daqueles que ainda não conhecem a Cristo. A melhor maneira de Satanás fazer isso é mantendo a mensagem de Jesus fora da vista das pessoas, em seu ponto cego. Se o diabo conseguir impedir que as pessoas vejam a verdade, ele pode mantê-las presas em uma eternidade sem esperança. A Bíblia é clara ao dizer que a verdade pode libertar as pessoas. Então, o inimigo faz o possível para mantê-la fora da vista dos homens e mulheres na terra.
Como motoristas, temos que garantir que estamos conscientes de não dirigir no ponto cego de outra pessoa. Devemos garantir que estamos visíveis e à vista de todos, para que o outro motorista saiba que estamos lá. Da mesma forma, como crentes, devemos manter a mensagem de Jesus Cristo à vista de todos os descrentes. Devemos mostrar o amor de Cristo para que todos vejam que há esperança. Não podemos permitir que o inimigo nos convença de que as pessoas não querem ouvir a mensagem de Cristo, salvação ou arrependimento. Não podemos simplesmente viver egoisticamente sem trazer Jesus Cristo à atenção dos nossos vizinhos descrentes. Não podemos permitir que o diabo mantenha o Evangelho de Jesus Cristo no ponto cego daqueles que ainda não conheceram a verdade de Jesus. Se você estiver dirigindo um carro e perceber que alguém está em seu ponto cego, é preciso olhar diretamente por cima do ombro para ver o outro carro. Da mesma forma, como crentes, temos a capacidade de tornar a mensagem de Cristo visível em todos os momentos. Nosso caráter deve refletir Jesus Cristo. Nossa fala, nossa conduta, nossas ações e feitos devem estar todos em plena exibição para refletir o Evangelho de Jesus Cristo para os descrentes. Não se engane, sua vida, como você vive, anda, fala e se comporta, fala muito sobre se você é salvo ou não. Eu firmemente creio que para despertar a curiosidade sobre Cristo em um descrente, todos nós temos um papel a desempenhar em como realmente vivemos nossas vidas. Maiores são aqueles que estão em mim do que aqueles que estão no mundo. E isso significa que deveríamos estar proclamando a verdade de Jesus Cristo. A única esperança para um descrente é que a luz da glória de Cristo brilhe diretamente sobre ele, permitindo um encontro pessoal com o Salvador do mundo. No entanto, para que ele encontre Cristo, primeiro precisa ser capaz de vê-lo. O problema com os pontos cegos é que a probabilidade de alguém estar neles aumenta com o tráfego. À medida que há mais faixas e carros, parece que sempre há alguém no ponto cego. Esse mesmo problema existe no reino espiritual. Não só temos o diabo tentando nos manter cegos para a mensagem de Cristo, mas também enfrentamos o mundo que produz mais tráfego espiritual, mais barulho, poluição, sinais mistos e tudo o mais, numa tentativa de bloquear, desacelerar ou parar a clara mensagem de Cristo de se espalhar. Jesus disse em João 15, 18, 19, Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como a seus próprios. Como, todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, por isso o mundo os odeia. O mundo em que vivemos está em desacordo com o reino de Deus. Ele se opõe à vontade e ao caminho de Deus. Onde um representa luz, o outro representa trevas. Onde um representa verdade, santidade e justiça, o outro representa mentiras, prazeres egoístas e engano. Nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, mas o espírito predominante deste mundo é o anticristo. Este mundo está em oposição à vontade de Deus e ao seu caminho, e está cada vez mais normalizando coisas que são contrárias à sua palavra. O aumento do tráfego espiritual aumenta a probabilidade de que a mensagem do Evangelho seja negligenciada. Quando o mundo promove que o sexo fora do casamento é normal, cria um ponto cego. Da mesma forma, quando proclama que o pecado não tem consequências reais devido à graça de Deus, outro ponto cego se forma. O enaltecimento de dinheiro, fama e poder como a chave para a verdadeira felicidade também é um ponto cego. Além disso, quando o mundo incentiva a descrença em Deus ou o ódio por diferenças políticas ou pessoais, isso obscurece a visão do verdadeiro Evangelho de Cristo. Tanto o inimigo quanto o mundo desejam criar uma atmosfera que esconda completamente a mensagem de Jesus Cristo daqueles que não a conhecem. Em Lucas 22, 31, a Bíblia relata que Satanás pediu para peneirar Simão Pedro como trigo, desejando desencorajá-lo de cumprir seu destino de pregar o Evangelho.
Como crentes, devemos viver de maneira que a mensagem de Cristo brilhe intensamente em nós e através de nós, de modo que o inimigo e o mundo não possam manter as pessoas na escuridão. É crucial que estejamos constantemente ardendo por Deus, nunca mornos, nunca indiferentes, mas sempre fervorosos. Devemos orar para que o Senhor mantenha o fogo dentro de nós, queimando forte e intenso, para que todos possam ver Cristo através de nossas vidas. Não devemos simplesmente passar pela vida sem verificar nossos pontos cegos espirituais. Quanto maior o tráfego espiritual, mais alto devemos proclamar a verdade de Cristo sobre o barulho deste mundo. A paixão por Cristo, uma fome insaciável por Jesus e um fervor contínuo por Deus são essenciais. Esse fogo pode ser exatamente o que um descrente precisa para se aproximar de Jesus. O apóstolo Paulo é um exemplo fascinante disso no Novo Testamento. Antes um perseguidor dos cristãos, sua vida mudou drasticamente quando encontrou o Cristo ressuscitado na estrada para Damasco. Jesus removeu as escamas de seus olhos, transformando-o em um ardoroso seguidor do Evangelho. Paulo experimentou uma transformação radical em sua visão de mundo. Anteriormente, via o cristianismo como vil e blasfemo, mas após sua revelação, passou a considerar o Evangelho como a causa mais bela e gloriosa na terra. A realidade não mudou. Foi a perspectiva de Paulo que se transformou pela intervenção divina. O Salmo 146:8 afirma que o Senhor abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos e ama os justos. A capacidade humana de interpretar de maneira diferente o que vê e ouve é fascinante. Na igreja atual, embora todos sejamos filhos de Deus, interpretamos escrituras e mandamentos de Jesus de maneiras variadas. Diferenças de opinião sobre assuntos como música, vestimenta e preferências são aceitáveis. Contudo, quando se trata do Evangelho, há apenas uma verdade, e é vital não perdê-la. Somente quando pedimos a Deus para restaurar nossa visão, somos capazes de contemplar a verdade absoluta de Jesus Cristo. Em um nível pessoal, meu pedido de oração frequente está expresso no Salmo 119:18. Abra meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Ao nos achegarmos a Cristo, Ele transforma o que era feio em algo belo e o que era belo em algo feio aos olhos do mundo. Começamos a abominar nosso pecado e a amar os mandamentos de Jesus. O mundo muitas vezes zomba de nós, não porque escolham o mal conscientemente, mas porque não conseguem ver a verdade espiritual. 1 Coríntios 1:18 declara que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Uma visão correta de Deus não vem de nossa sabedoria humana, mas quando pedimos que Ele remova as escamas de nossos olhos espirituais. Então, paramos de ver o cristianismo como um rótulo ou uma categoria e começamos a vê-lo como um estilo de vida centrado no urgente Evangelho de Jesus Cristo. Efésios 4:4-6 nos lembra que há apenas um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. Quando as escamas caem de nossos olhos espirituais, o cristianismo transcende ser apenas um símbolo ou prática religiosa. Torna-se uma vida dedicada a servir a Jesus e testemunhar sobre as maravilhas que Ele realizou. Tenho uma convicção sólida de que, em meio a todo o tumulto e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda nos chama. O Espírito do Senhor está tocando em nossos corações, mas cabe a nós ouvir. Hebreus 3:15 nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. A rebelião nem sempre se manifesta de forma extrema, como violar os 10 mandamentos, mas simplesmente endurecer o coração diante da voz de Deus já é uma forma de rebelião. Provérbios 28:14 nos ensina que feliz é aquele que teme ao Senhor sempre, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de endurecer nossos corações.
Mas o que significa ter um coração endurecido? Isso implica em cegueira espiritual, insensibilidade à beleza e glória de Deus, e buscar nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. No entanto, pela sua misericórdia, Deus se oferece para transformar nossos corações. Antes de você ir, por favor, curta este vídeo, compartilhe e fique atento para mais novidades.